sou a doutora Juliana Coronado. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que eu digo e chamo de dicas de ouro para quem quer ter uma saúde legal, para quem quer manter seu peso ou para quem quer emagrecer, que eu acho muito importante, e para manter, na verdade, a nossa qualidade de vida, plenitude mental, plenitude física e bem-estar. A primeira delas, que eu acho extremamente importante, é que o nosso organismo ele sempre trabalha em meio alcalino, num pH entre 7,35 e 7,45, e todos os alimentos, principalmente aqueles ricos em açúcares e farinhas e os refrigerantes, eles têm pH extremamente baixo, eles são agressores para o nosso organismo. Então, tem que diminuir a ingesta desse tipo de alimento. E para também alcalinizar o nosso organismo, para que ele funcione melhor, todos os dias, se você puder, tome um copo de água com algumas gotas de limão ou meio limão. Se você tiver gastrite, úlcera ou qualquer tipo de problema de dispepsia, queimação, isso é muito legal, melhora muito, ajuda muito para você minimizar o uso desses medicamentos para diminuir a acidez estomacal. Se você me fala, não, mas o limão é ácido, no sabor ele é ácido, mas a hora que ele entra em contato com o seu organismo, ele vai estar alcalinizando e ajudando na detoxicação de todas as suas células, principalmente dos hepatócitos, que são as células do fígado. Então, comece seu dia com um copo de água com limão. Essa é a primeira dica. A segunda dica, muito importante para quem quer manter o peso e emagrecer, é tomar meia hora antes do almoço e do jantar 300 a 500 ml de água. Por quê? A água ela vai dar uma certa distensão no estômago, o que vai levar à liberação de um hormônio chamado colecistoquinina. Esse hormônio ele vai direto no hipotálamo e ativa o centro da saciedade. Então, você fazendo isso, você vai ter menos apetite e vai comer menos no almoço e no jantar. Essa é a segunda dica. A terceira dica, muito importante, é você se autoavaliar em alguns sintomas que são muito práticos, por exemplo, cansaço ou fadiga durante o dia, ansiedade e muita vontade de ingerir doces, açúcares, e o outro sintoma é frustração. Se você tiver um desses três sintomas, é porque você está com deficiência de algum neurotransmissor, e os principais neurotransmissores, que são aquelas substâncias que controlam os neurônios e a sensação de bem-estar no nosso corpo, são a dopamina, a serotonina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, e o GABA. Então, se você está com algum desses sintomas que eu falei, você deve ter deficiência de algum neurotransmissor como esse. E se você tem a deficiência desses neurotransmissores, você vai ter um déficit na sua qualidade de vida diária, e eles têm que ser melhorados. Como a gente melhora isso? Na forma natural. Então, a gente pode usar, na verdade, o GABA por via oral, que vai te acalmar, vai deixar você mais relaxado, vai fazer você dormir melhor, tá? Para dopamina, geralmente a gente usa um fitoterápico chamado mucuna, que também ajuda. E para melhorar a serotonina, a gente usa o triptofano ou o 5-hidroxitriptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina, que vai fazer com que você tenha uma sensação de bem-estar melhor, que você coma menos doce. Isso é muito importante. Outra coisa, a quarta dica, sempre mastigue muito bem os alimentos. A digestão começa na boca, principalmente de tudo aquilo que se refere a amidos e açúcares. A gente tem uma enzima na saliva que é a pectialina, e a digestão desses amidos começa na nossa saliva. E quanto mais a gente mastiga, mais a gente demora para comer, mais a gente ativa o nosso centro da saciedade, a gente com certeza vai comer menos. A quinta dica que fica para vocês é sempre uma boa noite de sono, de 7 a 8 horas, é fundamental para quem quer emagrecer e manter o peso. Quem dorme menos que isso, ou quem fica surfando na internet de madrugada, vai ter a supressão dos hormônios, que são os hormônios liberados à noite, o hormônio do crescimento, que não é só para o crescimento, mas ele participa da composição corporal, manutenção de massa magra, redução de gordura corpórea, e da melatonina, que é um poderoso antioxidante e é o hormônio que faz com que você durma bem. Portanto, não é para dormir depois das 11 horas, meia-noite, porque você vai causar supressão desses hormônios
e você vai interferir em todo o seu ciclo biológico. Além disso, se você não tem uma boa noite de sono, uma boa noite de sono é aquela em que você dorme a noite inteira sem ficar acordando, você vai ficar mais ansioso, mais nervoso, mais irritado e vai acabar comendo mais no dia seguinte. Então, essas são algumas dicas práticas, fáceis, que eu acho que vale a pena você instituir no seu dia a dia. E lembre-se sempre, ingerir 2 a 3 porções de fruta por dia, comer verdura e salada verde todos os dias, isso é fundamental. Não adianta você comer uma vez por semana, você tem que comer todos os dias. O seu organismo ele tem que ter os nutrientes adequados para as suas células. Nunca coma caloria vazia. O que é caloria vazia? São esses agressores glicêmicos, farinhas, açúcares, refrigerantes. E aqui eu faço um apelo principalmente em relação aos refrigerantes que hoje já são introduzidos na vida dessas crianças desde 1 aninho de idade. Evitem, não criem um paladar para açúcar nos seus filhos. Dê mais frutas, mais legumes, que você vai evitar obesidade, você vai evitar problema de colesterol, triglicérides, diabetes, que hoje estão cada vez mais precoces nas nossas crianças. Hoje a minha dica era essa, espero que vocês fiquem satisfeitos e utilizem isso e sempre tomem muita água. Água é vida, água é 70% das nossas células. Hidrate o seu organismo sempre. Isso é o que eu tinha para falar hoje. Obrigada.